Olá, boa tarde. Vamos pra casa. Missão cumprida nessa segunda-feira. Destino casinha. Horário de verão, o sol tá bem mais alto, né? Sensivelmente mais alto. Hoje ainda com o tempo nublado, não dá a transparecer tanto assim. Mas quando a gente pegar a próxima tarde aí, tempo mais aberto, ficará mais fácil de se identificar a diferença aqui dos vídeos desde maio, né? Os que estão no ar são desde maio. Eu faço desde março, mas só fui acertar mesmo nos vídeos de maio. Particularmente eu gosto do horário de verão. Eu compreendo as pessoas que entram muito mais cedo do que eu no trabalho, que usam condução, por exemplo, que saem ainda de noite e não se sentem confortáveis com isso. Compreendo tudo isso. Para mim, na prática, os meus horários, meu dia a dia e minha situação de vida mesmo, é muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo, muito mais gostoso o horário de verão, de ter essas horas, a duração do dia mais longa, me dá a sensação de ter mais tempo com pitoquinho, e é muito bom. No alto verão, com o horário de verão, coisa de perto de 8 da noite só, quase 8 horas só que tá realmente anoitecendo, né? Hoje foi o primeiro dia do horário de verão no Bom Dia São Paulo, então deu pra ter um pouquinho mais desenvolver um pouco mais de sensibilidade no assunto, né? Que não é só o que eu acho, mas a menina do trânsito do templo lá, Glorinha, ela falando que a gente começa a assistir o Bom Dia São Paulo às 6 da manhã, mas o Bom Dia São Paulo, a equipe tá lá a partir da 1, né? Já começando os assuntos, as conversas e tudo mais. Então, realmente faz uma diferença grande, inclusive biologicamente falando. Pra mim, esse horário a menos aí de manhã e tudo mais, já foi. Eu já recuperei o sono no dia seguinte. Eu dormi um pouquinho mais e pronto, acabou. Eu não sou tão sensível assim no conceito de sentir todos os dias 1 hora a menos no meu biológico. Não. Hoje 1h30 eu desci, almocei normalmente, com a mesma fome de todos os dias e tal. Não tenho realmente nenhum problema com isso. Seria hoje o dia para sentir realmente. Depois o corpo já acostuma mesmo, é natural. A gente acaba se adaptando, né? Às nossas obrigações e horários específicos do dia a dia. E aí até o Rodrigo Bocardi, o apresentador, que eu hoje já até suporto. Eu não gostava não. Eu acho ele engessado, eu acho ele um pouco, sei lá. Mas enfim, é meio gente como a gente, né? Não tem nada assim de a mais ou a menos. Ele falando que parece que vai ser, que é o último ano do horário de verão. Eu particularmente espero que não. Será que até isso estão enchendo o saco? Será que não faz diferença mesmo? Será que a busca eterna pelo passado inclui inclusive isso, que no tempo que não tinha horário de verão era bom?
Porra, mano, que vocês querem extinguir qualquer resquício do que vocês acham que é tarefa de governo Lula e PT, sendo que isso não tem nada a ver com eles, é bem mais antigo do que eles, mas bem mais antigo. Enfim, particularmente eu acho que há uma enorme economia de energia, sim, principalmente a questão do brasileiro no banho no horário do rush, na região sudeste. É, tem uma diferença, sim, eu acho, mas, enfim, quem sou eu, né? Eu acho que se tirarem isso é muito mais por uma questão política do que por uma questão lógica, prática. Mais um daqueles que vai dizer que não existe aquecimento global, né? Mas deixa pra lá, deixa pra lá. Eu só tô achando, né? Que me apresentem até lá, que nos apresentem, né, a população, os motivos efetivos para não aumentar o risco de colapso elétrico nesse país, que vai demorar para ter novos investimentos nesse conceito. Enfim, para alternar narrativas, né? No vídeo anterior eu não falei, então nesse eu vou tentar falar. Eu já tenho assuntos para próximos, mas também vão esbarrar no meu mais do mesmo, né? Ele é só meu mais do mesmo, não é de ninguém. Que é questão de como é que se fala? De costumes, usos e costumes, para não dizer outras coisas, né? Então vou falar de Corinthians de novo, vou continuar a narrativa aí. Tava dando uma compilada no que eu já tinha feito e dei uma ressaltada naquele período Paulo Nunes, Edilson e tal, período de enorme rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Até o início da década de 2000, essa rivalidade era enorme, Palmeiras e Corinthians. E esses personagens como o Magrão, como o Paulo Nunes e mais uns idiotas, sempre gostaram de favorecer a isso, né? Não sei, coisa de ganhar moral com a própria torcida e não se preocupar com o seu futuro. Tanto que fizeram que tiveram que jogar no arquirrival, né? Mas enfim, correção de que ano o Paulo Nunes jogou no Corinthians em 2001. Tá? Jogou só um campeonato paulista e foi campeão, tá? Em 2001 pelo Corinthians. Ele saiu fugido praticamente do Corinthians. Ficou tudo abafado, tudo assim assado, mas conhecendo esses animais, sei que tem alguma coisa a ver com torcida, com ameaças e tudo mais. E independente da molecagem do imbecil, ele não aprendeu muito não, viu? O pouco que eu ainda vejo de vez em quando dele, em alguma coisa que ele vai para dar uma entrevista, para lembrar momentos e tais, cabeça de bosta ainda, viu? Cabeça de merda, cabeça de um torcedor de futebol e não de um cara que ficou milionário jogando futebol. E não usou para nada, não usou para ler um livro, ao que eu entendo, né? Mas enfim, Mazinhos, Raiz, Ricardinhos são raros, né? Então o resto é isso mesmo. Ah, não, enquanto eu tinha dinheiro tava tudo bem. Depois fica jogando showball aí para poder ganhar R$ 2.000 por apresentação. Desculpa, mas isso é humilhante. Para mim não seria, para vocês é. Vocês ganharam estratosferas de dinheiro e vocês não souberam se dedicar um pouquinho a estudar. Se quer estudar para melhorar o conhecimento de vocês, nada mais. Mas voltemos. Eu estava falando sobre aquela coisa de um diferencial
que, na minha opinião, o Corinthians, de clubes grandes, desde que eu me entendo por gente, eu não peguei eu peguei o finalzinho do tabu do Corinthians de 22, quase 23 anos, que no 23º ele ganhou o Campeonato Paulista. Eu não peguei esse período. O que se sabe é que houveram técnicos nesse período que ficaram anos. Por exemplo, Oswaldo Brandão é um deles. Bonita. Não seria assim o meu estilo, mas é bonitinho. Minha modificação seria mais para um café, para tirar acessórios. Tá entendendo nada? Essa moto que tá do lado, eu faria uma Café Racer e não uma Shadow, como é esse estilo aqui. Mas é bonitinha. Uma grafia bonitinha. Enfim. Então, o enorme diferencial daquele Corinthians de 2011, que passou por um vexame enorme de ser eliminado na pré-Libertadores, em 2 jogos contra um time extremamente desconhecido, tanto que caiu na primeira rodada, nem passou da primeira rodada, da primeira fase, da fase de grupos da Libertadores, que era o Tolima. E naturalmente qualquer clube grande, por conta dessa questão da humilhação e tudo mais, demitiria o técnico e justificaria nele, porque isso é natural da cultura do dirigente futebolístico. Nada mudou muito não, mas o Corinthians se mostrou dessa vez, em uma ou outra vez, diferenciado nesse quesito. Enquanto o Andrés ainda tinha cartas, ainda mandava de verdade, primeiro oficialmente, depois extraoficialmente, porque ele saiu, mas deixou, se eu não me engano, Roberto de Andrade, como praticamente apenas um assinador no lugar dele, quem continuava mandando era ele. Ele tinha essa filosofia de que não é o técnico, não é assim. Eu me lembro de entrevistas dele, deixando claro, gente, André Sanches é um vagabundo. André Sanches é um político desonesto, ligado a pessoas péssimas do futebol, não é um bem para o futebol em si, mas é um torcedor que usa de um torcedor corintiano muito capaz, que usa de todos os possíveis artifícios e mais alguns em prol do Corinthians, e isso significa o sucesso político dele. Tá? Então eu só estou explicando, não estou justificando com uma coisa que eu concorde. Tá? Agora, claro que a questão da continuidade de um técnico, eu sempre vou concordar. Se não é aquela coisa do cara que vive fazendo burrice, que é muito difícil de ser. Até porque eles são extremamente corporativistas. Então, não tem mais nenhum trouxa aí não. E os times grandes também não ficam fazendo enormes experiências. Claro que a continuação da minha narrativa ainda vai ter umas burradas nesse sentido, mas muito poucas. Então esse diferencial é importante deixar bem registrado de que a coisa de deixar o Tite falar, não é culpa dele, ele não teve tempo e vamos acreditar a ele a reconstrução, porque a era Ronaldo estava acabando. Então, junto com o Ronaldo, o Roberto Carlos saiu e a coisa era remontar um time. Então ele foi ganhando uns caras, principalmente no decorrer do comecinho do ano, no Campeonato Paulista e tudo, ele foi ganhando uns caras. Ele foi ganhando em 2011, ele foi ganhando o Danilo, ele ganhou o Emerson Sheik, mais algumas coisas aí. Ele teve que se desfazer de alguns jogadores, o William, que está hoje no Palmeiras. Alguns jogadores foram saindo. Não, o William chegou daquele Campeonato Paulista de 2011, inclusive. Eu não me lembro a performance do Corinthians do Campeonato Paulista de 2011. Eu sei que o resultado da reconstrução acabou no Campeonato Brasileiro daquele ano. Um campeonato muito, muito bem administrado, com poucos sustos, vamos dizer assim. O Corinthians sempre esteve no topo, perdia de vez em quando, em uma rodada, a liderança e retomava. Era um time muito consistente. As características dos times do Tite sempre foram, e isso já na verdade foi uma cultura que encaixou muito bem no Corinthians, vamos deixar isso muito claro.
já era do Mano Menezes, tá? Daqui a pouco eu continuo. Desde o Mano Menezes, o Corinthians pegou uma linha mais tranquila no conceito de defesa sólida. A cultura desse tipo de técnico, da mesma, são contemporâneos, né? Da mesma época que é o Tite e o Mano Menezes, de criar defesas sólidas e depois começa a atacar. Então, prioriza a defesa, prioriza o sistema defensivo, não é só ter bons zagueiros. Isso é praxe, até hoje é uma marca do Corinthians. O conceito de que o Corinthians faz a fama de qualquer zagueiro. No Corinthians eles acabam jogando bem. É raro o cara que... Olha. Eu dei a seta. Provavelmente é isso que ela está dizendo lá dentro do carro gigantesco dela, que só serve para atrapalhar o trânsito. Mas tudo bem. De que o Corinthians faz defesas muito sólidas e faz nome de zagueiro, que na verdade é todo um sistema. Começa por ótimos goleiros, depois vai para zagueiros consistentes, mas também tem bons laterais que absorvem rápido esse conceito de marcação e cobertura, e bons volantes, aquele volante mais versátil, aquele cara que defende muito bem e que tem versatilidade para sair também, e de vez em quando faz alguns gols. Desde o Mano Menezes, o Rosinei era um jogador assim. Lá em 2009, até antes disso, 2007, 2006, então tinha sempre esses caras, com um a mais do que simplesmente ser uma continuidade de zagueiro, que é aquele volante cabeça de área, e o meia direita. Não, sempre teve, depois desses caras, principalmente depois do Mano Menezes, sempre teve aquela média boa de dois jogadores no meio campo que apoiam extremamente bem a defesa e que também apoiam extremamente bem o ataque. Então era aquele homem surpresa. E esse resultado, e isso deu ao Corinthians esse título. Essa regularidade e esse jeito mais consistente de aproveitar melhor o jogador no seu espaço. E o Tite, ele já tinha isso, ele melhorou muito, mas ele essa foi a segunda passagem. Tite passou pelo Corinthians 3 vezes, daqui a pouco a gente vai chegar por aí, na continuação. Então, ele já tinha uma coisa que era um bom conhecimento técnico, mas principalmente um jeito de incorporar ao jogador uma coisa a mais do que ele tinha. Primeiro, uma identificação, a questão de saber a língua, saber a linguagem do cara, pedir isso de uma forma, acredito que acredito que de uma forma que não só o cara entende, como o cara se desdobra para fazer. Então, assim, você pega o time, tinha 3 ou 4 refugos. E mais, claro, linha boa de zaga, linha boa de laterais, e aquele tipo de volante bom, né? Aquela coisa no que eu falei, de não ser o trombador e de não ser o meia, que é aquele cara que não sabe marcar. Muito pelo contrário, esses volantes que o Corinthians tinha, como por exemplo Paulinho, como por exemplo Elias, eram esse tipo de volante, o cara que chega bem na frente, que marca bem também. Imbecil. Eu não saio porque eu não quero sair. Nhé. São os alimentadores da guerra. Eles se sentem bem com isso. Pra que ajudar? Olha só um helicóptero gigante ali, ó. Tenho dado sorte nessa
curvinha quase todo dia. Mas segunda-feira não vale. Segunda-feira o trânsito da volta é realmente completamente diferente dos outros dias. Enfim, voltemos. Aquele time encaixou, aquele time ganhou o seu 90, 98, 99, 2005. Em 2011 foi o sexto título, né? 90, 98, 90, 98, 99, 2005, não, foi o quinto título, foi o pentacampeonato em 2011. Com um time modesto, mas muito aplicado. Ponto negativo, ponto chato daquele campeonato foi duas coisas que eu considero. O Palmeiras estava naquela draga, naquela porcaria de time que seria rebaixado em 2012. Novamente, tá? Já tinha sido rebaixado antes. E naquela velha busca que os dirigentes brasileiros têm essa cabeça de bosta de buscar o passado, né? Então, onde eles foram, eles estavam uma draga, aquele timinho meio sem vergonhinha, meio chucrinho e tal. Mano Menezes, Filipão, né? E aí, o Filipão, ele é um cara que ele foi campeão mundial, pentacampeão do mundo em 2002. Ele teve aquele momento auge. Logo depois da Copa do Mundo, teve uma coisa, ele bancou, o Romário queria, usou imprensa, usou lobby, usou tudo para ir para a Copa do Mundo. Ele bancou de não vai. Existem lendas aí dizendo que o Romário desacatou ele na frente dos outros, nos poucos jogos que o Filipão convocou ele. Diz que comeu aeromoça no voo e tal, aprontou caramba 4, né? E aí o Filipão bancou o grupo, falou, mano, vocês seguram e o cara não vem, pronto, acabou. E os caras se arrebentaram pelo cara, o cara fez um trabalho sensacional na Copa do Mundo. Campeonato curto, encaixou tudo, tava tudo certo, beleza, ganharam, levaram e pronto, acabou. Saiu da Copa, largou a seleção brasileira, se desligou, venceu o contrato, entregou o papel dele, foi embora, foi treinar Portugal, foi vice-campeão europeu da Eurocopa de Portugal. Na próxima Copa, 2006, ele era técnico de Portugal, que foi 4º lugar na Copa do Mundo. Quer dizer, fez um excelente trabalho. Depois disso, algo aconteceu. E isso começou a... É para falar de Corinthians, mas eu preciso explicar um pouquinho o Filipão, porque algo mudou e os valores dele pararam em algum momento, ou ele se demonstrou a pessoa que ele verdadeiramente é e tinha dado sorte em muitos dos períodos da vida dele. Acredito que não. Acredito que não é assim, sorte não. Mas enfim. E ele foi pro Chelsea. Olha só, hein? Foi pro Chelsea. Simplesmente isso. O homem chegou, se apresentou na coletiva do Chelsea, primeiro dia de trabalho, falando inglês, mano. Um inglês pausado, um inglês que eu entendia. E um inglês mais para inglês mesmo, né? Enfim. E não durou 1 mês e meio. Só merda. Segundo ele teve trairagem, teve Drogba e algumas outras superestrelas daquele time. Ele teve esses caras boicotando, fazendo, amarrando, acabando e tal. Enfim. E aí começou, ele foi pra... Acho que trabalhou na seleção do Azerbaijão, coisas assim, trabalhou em uma ou outra seleção completamente desconhecida, deu uma sumida do cenário nacional. E o Palmeiras naquela coisa de recuperar o prestígio, de tal, beleza, tal. O Palmeiras foi e trouxe o cara. Trouxe o cara pro cara refazer tudo. Só que, ninguém mais sabia o que ele estava fazendo há bons anos.
E na minha opinião ele fez um péssimo trabalho. O que ele fazia com os jogadores do Palmeiras? Primeiro, na coletiva de imprensa, o Palmeiras perdia, ele dava assim, eu não tenho jogadores bons o suficiente. Era essa a mensagem que o líder dos caras passava. Ele conseguiu passar um ano, ele passou quase 2 anos, 1 ano e meio no Palmeiras, um pouco mais de 1 ano e meio no Palmeiras. E a missão dele foi chegar e tirar do rebaixamento. Ele tirou, mas ficou aquele mais do nada. O Palmeiras ficou naquele campeonato, inclusive, de 2011, foi quando ele chegou. O Palmeiras ficou em coisa de 9º, 10º lugar. E nada assim de encantar, não. Mas ele vivia nesse estilo de reclamar, de deixar muito claro que quando perdia não era com ele, não. É que ele não tinha um bom elenco. Tanto que no fim do ano, eu lembro disso, a última coletiva do ano ele falou dessa forma, ele falou assim, bom, passamos por um ano difícil e tal, e agora eu quero um pouquinho de macarrão, porque só me deram arroz e feijão esse ano. Sabe, esse tipo de declaração de um cara com a bagagem internacional que ele tinha, mas com mais idade, estava ficando doido, estava falando bosta. Por que eu estou falando dele? Porque aquela final, na verdade, não era final, era o último jogo do campeonato, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians precisava empatar para não depender de ninguém. Para não depender de ninguém. E claro que uma boa finalizada de ano, imagina isso em qualquer reversão de valores. Vamos dizer que o Corinthians não vai ganhar nada. Mas se ele puder ganhar do seu arquirrival no último jogo do campeonato, de um rival forte, de um rival grande, regional, de um rival regional, aquele próximo, se ele puder tirar o título do cara, é uma festa, é uma farra, é quase ganhar o campeonato. Então a gente entende toda essa questão do torcedor e toda essa questão de que o time de futebol também trabalha para isso, para quanto mais ele deixar se ele tiver a oportunidade de deixar seu torcedor feliz, ele vai deixar. O torcedor feliz compra mais produtos dele, compra camisa, compra jornal, compra tudo, produtos, né? E aumenta aí a receita dos caras e dá mais dinheiro, enfim, é um negócio. Tudo certo, cara, tudo certo. Compra quem quer. E, cara, o Filipão fez uma guerra. Aquele time medíocre, ruim do Palmeiras. Fez uma guerra. A primeira coisa que me decepcionou, na boa. Aquele dia morreu Sócrates. Naquele dia. Exatamente naquele dia. Um símbolo. Não só um símbolo do Corinthians, deixe-se isso muito claro. Ele foi um cara ativo, foi um cara correto, foi um cara coerente. E aquela velha coisa, se eu fizer isso, o que meu torcedor vai achar? O torcedor que se dane. Faça o que você achar que é certo. O Palmeiras não participou da homenagem. Não participou da homenagem. Fizeram uma homenagem rápida para ele. E, enfim, é tudo fruto daquela guerra que o Filipão costumava fazer com os seus times. Eu quero que ele se exploda onde ele esteja. Vamos deixar isso muito claro, tá? Um dia eu falo sobre Filipão. Se exploda no sentido profissional, no sentido, não, um cara ultrapassado, reacionário, retranqueiro e que só sabe incutir guerra nos seus jogadores. Não. Eu acho que a gente não precisa disso. Acho. Veja o Tite, tá? Ele não faz ninguém fazer guerra, não. Viu, seu Dunga? Mas pode ser um conceito para eu falar depois. Talvez as coisas fiquem intrínsecas aí, nessa minha narrativa. Eu sei que aquele campeonato de 2011 foi o campeonato. Foi simplesmente assim, tranquilo. Acabou o jogo 1-1. O jogo foi 1-1. O Corinthians fez 1-0, o Palmeiras fez 1-1 e o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras travavam o jogo o tempo inteiro, querendo brigar, querendo... tá me olhando feio, cospe aqui. Aquele jogo feio, sabe? Mas beleza, foi a festa do Corinthians. O Corinthians quis fazer aquela... Ainda não tinha aquela imbecilidade do mando de campo, né?
de que clássico paulista agora só uma torcida, a gente continua alimentando isso e está tudo certo, é uma imbecilidade, é o cúmulo, é o auge da incompetência dos poderes públicos uma questão dessa, mas enfim, isso é para um outro assunto. Eu acabei só falando desse campeonato, né? Nenhum grande destaque assim, o Tite trouxe uns moleques aí, aproveitou bem o Campeonato Paulista e trouxe o William, que era de um time do interior, jogou muito bem em 2012, trouxe o Romarinho de um outro time do interior, moleque também de personalidade, e aproveitou esses medalhões que eu falei aí, um resquício ainda que vinha lá do Mano Menezes, como o lateral Alessandro, e depois ainda reafirmou esses jogadores, como o Danilo, como o Emerson Sheik. E foi um trabalho extremamente bem feito. Eu estou aqui dando uma enrolada porque está muito pertinho. Se eu for falar de 2012, 2012 é um ano muito cheio. E até quem não é corintiano sabe do que eu estou falando. Tem bastante a se falar sobre isso. Talvez amanhã eu continue nessa narrativa para não perder. A não ser que tenha um fator muito relevante para eu falar alguma coisa. Mas pode ser que eu só fale um pedacinho e depois continue falando do Corinthians aqui, tá? Mas eu diria que a mensagem que ficou naquele ano de 2012 é muito clara. O 2011 foi o ano do fala muito, virou camisa. Essa mania, essa coisa do Filipão, deixa-se claro, tá? A história do Filipão e do Tite. Filipão e Tite, tá? O Filipão é bem mais velho que o Tite. Foi o Filipão quem indicou o Tite a jogar futebol. Ao primeiro time lá, eles são gaúchos da mesma cidade, provavelmente, lá. E não que ele tenha sido o treinador do Tite, mas ele indicou para ser apresentado, fazer teste no clube lá, Passo Fundo, sei lá o que é lá. E, enfim, foi o ano do fala muito. O Filipão era essa coisa irritante, insistente, encheção de saco. Era qualquer coisa era motivo para uma guerra. E ele, o comportamento dele era assim. Isso contagiava os jogadores porque ele era assim. Chato, chato, chato. E aí num dos jogos, num dos clássicos, que tem pelo menos 4 jogos entre Corinthians e Palmeiras todo ano, se tiverem na mesma divisão. 2 no Paulista e 2 no Brasileiro, no mínimo. Isso se não tiver uma semifinal aí de Paulista, de Copa do Brasil, alguma coisa assim. E nesse jogo, eu acredito que o Tite se irritou, porque o Filipão tava, não me lembro que jogo que é. O Filipão tava enchendo o saco, não podia fazer nada, não podia acontecer nada. E sabe, o jogo não andava, e ele fazia guerra, e ele tomava bronca do juiz e tal. Ele era muito expulso de campo pelos juízes. O Tite não aguentou e a câmera pegou ele, claro, assim, olhando pro Filipão do lado do banco dele e gritando: fala muito, fala muito. E foi engraçadíssimo, porque isso virou camisa. Virou camisa. O Filipão nunca respondeu isso. Isso criou uma inimizade entre eles. Eu não sei nem se isso foi resolvido. Mas eu, se fosse o Filipão, deixava isso pra lá, porque ele tá falando de um dos caras com maior sucesso na seleção brasileira que ele já viu. Mas enfim, o Filipão já viu esse filme também. Mas de resto, assim, nada de absurdo. Um time modesto, mas muito competente. Um time modesto no sentido de saber o que ele podia fazer e não inventar. Então era aquele time que ganhava de 1-0, 2-1, com raras exceções. Com raras exceções. Então, assim, foi um campeonato justo, um campeonato muito justo, no conceito de assim, não ter nenhuma irregularidade, nada disso. E uma confirmação da teoria de que você pode. Esse vento vai fazer influência no som. De que você pode acreditar na continuidade de alguém que você acha que é competente. Não precisa ir pela torcida, não. O que ainda muita gente faz. Um abraço, gente. Boa semana. Até mais tarde.